Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? 4 vitórias dos cariocas, hein? Na rodada que terminou ontem, com a vitória do Fluminense sobre o Bahia por 2-0. O Fluminense ganhou do Bahia, o Flamengo goleou o Santos, o Vasco ganhou da Ponte Preta e o Botafogo lá no Sul ganhou do Curitiba. Eu tenho muitos assuntos, por isso eu vou fazer hoje meio manchetado, porque aí dá tempo de eu falar de tudo. Foi uma vitória muito mais importante do que a atuação do time do Fluminense. O Fluminense jogou mal de novo. O segundo tempo foi uma tragédia. O segundo tempo, se o Bahia tivesse empatado ou até virado o jogo antes do gol do Bobadilla, que foi o último lance do jogo, se tivesse 2-1 para o Bahia, não seria injusto, não. O Bahia chutou 2 bolas no travessão, andou rondando a área do Marcos Felipe o tempo todo, e o Fluminense acabou fazendo o segundo gol. Uma vitória com gols de Luca de falta e Bobadilla. Olha só, que beleza isso, hein? O Fluminense deu uma respirada no Campeonato Brasileiro. Agora joga quinta-feira contra o Juventude, de novo no Rio de Janeiro. Chegou a 21 pontos. Se ganhar do Juventude, chega na 8ª posição do campeonato e deu uma respirada boa. Agora, cá para nós. Marcão está indo pelo mesmo caminho do Roger, infelizmente. Ontem, o Marcão tirou o colombiano Arias e botou o Manuel, mais um zagueiro, para segurar o 1-0. Ele estava morrendo de medo do Bahia empatar. A torcida do Fluminense também estava com medo. Mas o Fluminense era o mandante, um time grande, não pode se retrancar dessa forma. Sorte que deu tudo certo para o Fluminense. Levou bola na trave, o Bahia perdeu o gol no segundo tempo. E acabou que o Bobadilla fechou o jogo, Fluminense 2-0. Eu tô achando muito esquisita essa história do Nenê. O Nenê estava ontem no banco, estava sorridente na hora de entrar no gramado, no intervalo, mas eu tô achando alguma coisa estranha. Por que o Nenê não entrou no jogo com o Bahia? Entrou um monte de gente e o Nenê não entrou. Realmente impressionante. Enfim, vai se arrastando o Fluminense do jeito que dá, agora se preparando para o jogo contra o Juventude, quinta-feira, no Maracanã. Fluminense 2, Bahia 0. Eu fico impressionado com a falta de assunto dessa gente. Antes do jogo de ontem, eu li num site, eu não vou citar o site porque eu não me lembro, porque tem tanto site esportivo. Fluminense está há 34 anos sem perder do Bahia como mandante. Com a vitória de ontem são 35 anos. Ou, minto, 34 jogos sem perder do Bahia como mandante. Ontem chegou a 35. Tá bom. O que isso prova? Nada. Se ontem o Bahia tivesse virado o jogo, ia essa estatística pro ralo. Tudo é estatística, tudo é número. É uma falta de assunto dessa gente que é uma coisa impressionante. Então, o Fluminense ganhou por 2-0 e respirou no Campeonato Brasileiro.
Flamengo 4-0 no Santos, já ficou um pouco velho, porque o jogo foi no sábado, na Vila Belmiro. Vitória ampla do Flamengo, 3 gols do Gabigol, que ontem fez 25 anos e foi homenageado na concentração da seleção brasileira. Ô Tite, vê se bota o Gabigol para jogar, né, Tite? Pelo amor de Deus. 3 jogos, Chile, Argentina, um outro jogo das eliminatórias, vê se bota o Gabigol para jogar. Eu tô gravando esse vídeo e eu tô aqui quase dormindo, tá? Se eu errar alguma coisa, vocês me perdoem, porque eu não vou voltar não, vou continuar. Vasco 2, Ponte Preta 0, jogo do último domingo em São Januário. Boa vitória do Vasco, importante, fundamental. O Vasco tinha que se reencontrar de novo com a vitória. O Lisca deu uma renovada no time. E aí os jogadores da base foram muito bem e o Vasco ganhou por 2-0. Próximo jogo é contra o Brasil de Pelotas em São Januário de novo. É jogo para 3 pontos. Brasil de Pelotas é o lanterna da Série B. É jogo que o Vasco não poderá tropeçar. O jogo é sexta-feira em São Januário. Parabéns, Fogão! Foi lá em Curitiba, no Couto Pereira, e ganhou do líder, hein? Com gol do Rafael Navarro. Uma campanha muito expressiva do Botafogo. Estou torcendo muito para o Botafogo subir de volta para a Série A. Muito boa campanha no Fogão. Bom, vamos lá. Assunto Brusque. Brusque 0, Londrina 0, jogo na Série B do Campeonato Brasileiro, onde estão o Vasco e o Botafogo. O jogador do Londrina, Celcinho, que tem um cabelo diferente e é negro, fez uma denúncia depois do jogo de racismo. Uma denúncia segundo a qual pessoas que estavam assistindo o jogo em Brusque, ou diretores, presidente, torcedores, não sei exatamente quem, cometeram atos racistas contra ele. Celcinho disse que foi chamado de macaquito e gestos foram feitos. E ontem, segunda-feira, a diretoria do Brusque emitiu uma nota chamando o Celcinho de oportunista por ter denunciado, alegando que ele já tinha feito esse tipo de denúncia mais 2 vezes, que era a terceira vez, e que ele estava querendo aparecer fazendo essas denúncias. Em primeiro lugar, o Brusque nunca poderia ter soltado uma nota dessa, em momento algum. Um negócio inacreditável o que fez o Brusque. Tanto é verdade, que algumas horas depois o Brusque pediu desculpas e se retratou pela nota oficial anterior. Eu não vou aqui nem discutir se o Celcinho mentiu, se o Celcinho não mentiu, se o Celcinho aumentou, se o Celcinho contou na medida certa. O que eu vou dizer aqui é o seguinte: o Celcinho não ia inventar isso, ninguém inventa isso. Como é que a diretoria do Brusque chama o jogador de oportunista? O Brusque, certamente orientado pelo seu corpo jurídico, resolveu se retratar e pedir desculpas. Sabe por quê? Porque se não fizesse isso, além da punição normal de tribunal que teria, certamente seu caminho para o rebaixamento para a Série C seria traçado. Vocês já imaginaram, em qualquer jogo do Brusque, algum lance duvidoso, sempre a tendência seria contra,
porque todo mundo ia ficar lembrando do que fez o Brusque com o Celcinho. Vocês não tenham dúvida disso. Futebol é assim. É assim. Agora, com a retratação, ficou menos ruim para o Brusque. E eu fiquei muito triste. Por quê? Porque eu tinha uma simpatia grande pelo Brusque. Muito grande mesmo. Eu agora estou torcendo para ele ir para a Série C do Campeonato Brasileiro, para ele ser rebaixado. Coisa lamentável isso. Agora, Celcinho, por que você não fez um BO? Um boletim de ocorrência. Se você fez, não foi divulgado. Eu ontem dei uma caçada nos sites, imprensa paranaense, imprensa catarinense, não houve nada disso. Eu, pelo menos, não vi. Se você fez o BO, me desculpe, eu não tive acesso, eu não vi. Esse toma jeito, né, Brusque? Chega disso, coisa ridícula isso. Essa coisa, ela tem que ser tratada com absoluta seriedade e isso é caso de polícia. Não é esfera esportiva, não. Além da esfera esportiva, é caso policial. Ontem, no Campeonato Brasileiro, Fortaleza tropeçou, jogou mal contra o Cuiabá, foi 0-0 o jogo na Arena Castelão, e o Fortaleza perdeu a oportunidade de fazer a mesma pontuação do Palmeiras, mas ainda está no G4. O Campeonato Brasileiro que o Fortaleza está fazendo é digno de muitos aplausos. E um tropeço é normal, evidente que é normal. Ainda mais num campeonato tão difícil como este Campeonato Brasileiro e todos os outros também. Queria fazer uma referência à entrevista que eu fiz, que inclusive ela teve o aproveitamento, para meu orgulho, do site netvasco.com.br, uma entrevista que eu fiz em Saquarema, região dos Lagos do Rio de Janeiro, onde eu estive no último final de semana com a atleta Emily. É uma atleta paralímpica do Vasco, 12 anos de idade, ela é da categoria S11 para deficientes visuais. Foi uma honra muito grande entrevistá-la na casa dela. E foi uma entrevista meramente por acaso. Não foi uma entrevista planejada e nem marcada. Eu tive a oportunidade de conhecer em Saquarema os pais da Emily, o Sebastião e a Elaine. E aí, a gente conversando, eles me falaram da Emily. E eu imediatamente marquei essa entrevista porque uma entrevista que me emocionou. Se inscreva no canal Esporte Online TV, você vai assistir na íntegra essa entrevista emocionante com a atleta paralímpica do Vasco, a Emily, de 12 anos. Ou então você acessa o site www.netvasco.com.br. Nas notícias relacionadas do dia 30 de agosto está essa entrevista da Emily. Foi muito legal e a gente vai fazer aqui uma divulgação sempre que possível da agenda dessa atleta de 12 anos, atleta paralímpica do Clube de Regatas Vasco da Gama. Ô, pessoal do Voltaço, ô Volta Redonda, hein? O Voltaço está jogando a Série C do Campeonato Brasileiro representando o Rio de Janeiro. E ontem, segunda-feira, vacilou em Voltaço. Perdeu em Recife do Santa Cruz por 2-1. O Santinha, que é o lanterna do grupo, foi uma derrota ruim para o Volta Redonda. Lógico que ainda tem chances de chegar ao mata-mata, faltam 5 rodadas. Mas era um jogo para pontuar, né, Voltaço? Mesmo jogando no Recife, no estádio do Arruda. Porque o Santa Cruz é o último colocado do grupo. Para de vacilar em Volta Redonda, senão
não vai se classificar aos mata-matas da terceira divisão do futebol brasileiro. O jornalista Rodrigo Capello, que é um jornalista de mão cheia, muito competente, ele é do Grupo Globo, ele foi questionado sobre as contratações do Corinthians. Renato Augusto, Roger Guedes, Juliano e agora do William, ex-jogador do Chelsea, que já jogou no Corinthians e está voltando. 4 nomes de muito peso, sem dúvida nenhuma. E o Rodrigo Capello, ele é um jornalista especializado em apurar e fazer balanços das dívidas dos principais clubes brasileiros. Porque existe uma dúvida, paira uma dúvida no ar, como que o Corinthians vai pagar o salário desses 4 jogadores? Como o Corinthians vai arcar com as despesas da folha de pagamento a partir da contratação desses jogadores muito pesados e com salários altos? A gente sabe muito bem que a situação do Corinthians financeira é muito delicada, é muito difícil. E o Rodrigo Capello ainda não tem a resposta para isso. Mas ele disse que vai apurar com muita profundidade esse assunto dos salários e contratações de Renato Augusto, Roger Guedes, Juliano e William. Eu estou aguardando com muita ansiedade o que o Rodrigo vai apurar. E tenho certeza que, como sempre, ele vai apurar com muita competência. Para a gente fechar, estreia do Messi no Paris Saint-Germain. O Messi estreou no lugar do Neymar. Saiu o Neymar, entrou o Messi. E o Messi estreou no Paris Saint-Germain. Quiseram cortar a cabeça do Pochettino, o técnico argentino do PSG. Porque ele tirou o Neymar e botou o Messi. Por que não tirou outro e deixou os dois jogando juntos? Ô Pochettino, você estava querendo aparecer, né? Não custava nada, o jogo já estava ganho. Enfim, o Messi estreou discretamente, mas era apenas uma estreia. Ele entrou no segundo tempo da partida em que o Paris Saint-Germain ganhou no futebol e no campeonato francês. É isso, gente. Você continua dando seu like no Esporte Online TV. Diga se você gostou, se você curtiu o nosso comentário. Dê o seu like, dê a sua sugestão, faça a sua crítica construtiva. Ela será muito bem-vinda. E eu vou voltar daqui a pouquinho com um vídeo curtinho contando uma história engraçada de rádio esportivo. Eu agora sempre vou contar uma historinha de rádio, mas eu vou separar do comentário para que ela fique mais visível e para que você goste mais e curta essas histórias muito legais, que são muitas e muitas, centenas e centenas de histórias que eu vivi ou que eu não vivi na minha profissão no rádio esportivo do Rio de Janeiro e do Brasil. Eu volto nesse vídeo já já. Um abraço, gente!